Quando Samuel e Cal destrancou a porta do quarto 214 pela primeira vez em 7 anos, a porta resistiu. Sempre foi assim. A dobradiça emperrou como sempre, travando pouco antes de abrir completamente, como se o próprio quarto estivesse decidindo se o deixaria entrar novamente. Samuel se inclinou levemente para frente, como aprenderá a fazer com quase tudo na vida, e a porta cedeu com um rangido cansado. A poeira flutuava na luz da tarde. As carteiras eram menores do que ele se lembrava. A sala 214 já fora seu reino. Uma escola pública decadente nos arredores de uma cidade em decadência, onde lecionara literatura por quase 2 décadas antes de tudo desmoronar. Onde acreditara, teimosamente, que as palavras podiam salvar pessoas. Agora o quarto cheirava a papel velho e desinfetante. O quadro negro ainda exibia tênues vestígios de frases apagadas anos atrás. Samuel entrou e fechou a porta atrás de si. Ele não deveria estar ali sozinho. O diretor havia dito que alguém o receberia, lhe mostraria a escola e explicaria as mudanças no currículo. Mas Samuel chegará cedo, como sempre fazia. Os velhos hábitos sobreviviam mesmo quando as carreiras não. Ele colocou sua pasta sobre a mesa do professor. Era mais novo. Mais barato. O distrito substituiu a maior parte do mobiliário após o escândalo. Depois de Samuel. Ele expirou e olhou pela janela. A vista não havia mudado. A quadra de basquete rachada. A cerca de arame curvada para dentro como uma caixa torácica que cicatrizou de forma incorreta. Além dela, os prédios de apartamentos inclinavam-se uns em direção aos outros, cansados e imutáveis. Samuel pressionou a palma da mão contra a mesa, deixando-a plana. Você está aqui para ensinar de novo, lembrou a si mesmo. Não para relembrar. Mas a memória, como poeira, subia, fosse convidada ou não. 7 anos antes, o quarto 214 era barulhento. Os alunos debateram sobre simbolismo. Sobre se os finais importavam. Sobre se as pessoas eram capazes de mudar. E havia Elias. Elias Moreno sentava-se na última fila. O terceiro lugar a partir da janela. Sempre aquele lugar. Era quieto daquele jeito que os professores só notavam depois. Entregava redações excessivamente cuidadosas, precisas demais, como alguém com medo de ser mal interpretado. Samuel tinha reparado nele. Ele percebeu alunos que escreviam como se estivessem prendendo a respiração. A vida de Elias se resumia, em grande parte, a frases escritas entre linhas. Seu pai havia desaparecido. Sua mãe trabalhava à noite. Ele traduzia as responsabilidades de adulto em parágrafos concisos e nunca pedia prorrogações. Samuel havia elogiado sua escrita. Circulado frases com tinta vermelha e escrito "Isto importa" nas margens. Era fácil se sentir útil naquela época. O que Samuel não havia notado era o quão magro Elias estava ficando. Com que frequência seu olhar se desviava para a porta. Como suas mãos tremiam quando ele apagava os erros. E o que Samuel não havia entendido, até que fosse tarde demais, era o quão perigoso podia ser importante para alguém quando o resto do mundo não era. A batida na porta o assustou. Senhor e Cal. Samuel se virou. Uma mulher estava parada na porta, na casa dos 30 e poucos anos, com os cabelos presos firmemente para trás e os olhos penetrantes, demonstrando uma cautela profissional. Sou Dana Wells, disse ela. Vice-diretora. Desculpe o atraso. Sem problema, respondeu Samuel. Sua voz soava mais velha do que ele se sentia. Ou talvez ele se sentisse mais velho do que era. Dana olhou ao redor da sala e depois para ele. Então, disse ela, neutra. Bem-vindo de volta. Ali estava. Aquilo que nenhum dos dois disse. Voltei depois do que aconteceu. Eles caminhavam juntos pelos corredores. Os alunos passavam por eles sem reconhecê-los. Isso, pelo menos, era uma sorte.
A sala 214 é sua, disse Dana. Reatribuímos você à turma do terceiro ano. Literatura como disciplina eletiva. Turmas menores. Samuel assentiu com a cabeça. Turmas menores significavam menos riscos. E só para que fique claro, acrescentou Dana com cautela, os termos do seu período probatório ainda estão em vigor. Quaisquer preocupações com os limites dos alunos, protocolos de denúncia ou... Entendo, disse Samuel. Dana parou de andar. Olhou para ele atentamente pela primeira vez. Você. Sim, disse ele. Agora sim. Ela observou por mais um instante, depois assentiu com a cabeça e continuou pelo corredor. Samuel não a culpou pela cautela. Ele já se culpava o suficiente por todos. A primeira semana transcorreu tranquilamente. Os alunos o testaram com delicadeza, como animais feridos testam a água. Ele falava menos do que antes. Fazia menos perguntas. Deixava o silêncio fazer mais do trabalho. Então, na sexta-feira, ele encontrou o caderno. Estava em cima da mesa da professora depois da última aula. Sem nome. Capa preta. Encadernação em espiral barata. Dentro havia páginas escritas à mão. Ensaios. Não foi atribuído. Não foi avaliado. Não foi entregue pelo sistema correto. O pulso de Samuel acelerou. A escrita era crua, sem polimento, mas inegavelmente séria. A voz era jovem, cautelosa, dolorida. Algumas pessoas não desaparecem, dizia um dos ensaios. Elas simplesmente deixam de ser notadas. Samuel fechou o caderno lentamente. Ele deveria ter levado o caso à administração. Ele sabia disso. Em vez disso, ele aguardou em sua pasta. Naquela noite, ele leu cada página. Os ensaios continuaram a ser publicados. Sempre anônimo. Sempre deixado à vista de todos. Sempre escrito como alguém batendo suavemente em uma porta que estava preparado para fechar. Samuel tentou identificar o aluno. Observou os rostos. Prestou atenção aos ritmos. Nada de óbvio surgiu. Ele não fez comentários. Não escreveu anotações nas margens. Ele esperou. Então, certa manhã, uma nova página apareceu na primeira página do caderno. Você ainda acredita que palavras podem salvar pessoas? Samuel ficou encarando a frase até que a sala de aula se encheu de alunos. Dessa vez, ele respondeu. Em uma folha de papel solta, ele escreveu com cuidado e deliberação. As palavras não salvam as pessoas. As pessoas salvam as pessoas. As palavras apenas as ajudam a se conectar umas com as outras. Ele colocou o papel de volta no caderno. Suas mãos tremiam enquanto ele fechava a porta. Ele pensou em Elias. Das consultas com terapeutas que aconteceram tarde demais. Do e-mail que ele enviou, com a intenção de ajudar, com a intenção de encorajar, que foi mal interpretado, exagerado, minuciosamente analisado. Da investigação. Da suspensão. Das manchetes que nunca disseram exatamente o que aconteceu, apenas o que poderia ter acontecido. Elias havia mudado de escola. Samuel nunca mais teve notícias dele. Ele frequentemente se perguntava se o silêncio não teria sido pior do que qualquer erro. O estudante anônimo finalmente se revelou em uma quinta-feira chuvosa. Samuel estava apagando o quadro quando uma voz falou atrás dele. Eu não sou da sua turma. Ele se virou. O estudante estava parado perto da porta. Magro. O moletom com capuz era grande demais. Os olhos brilhavam com medo e desafio. Eu sei, disse Samuel em voz baixa. O aluno engoliu em seco. Você não devia ter respondido. Eu sei, disse Samuel novamente. Eles ficaram ali parados, suspensos no risco. Meu nome é Noor, disse a aluna. Eu limpo as salas de aula depois da aula. Minha tia trabalha aqui.
O peito de Samuel apertou. Eu li os ensaios, disse ele. Noor assentiu com a cabeça uma vez. Não quero nada. Eu só precisava que alguém lesse para mim. Samuel apontou para uma cadeira. Sente-se, se quiser. Noor hesitou, depois sentou-se. Não vou mais ficar com o caderno, disse Samuel. Se você quiser ele de volta. Não, disse Noor rapidamente. Você pode lê-los. Só não fale de mim para ninguém. Samuel olhou nos olhos deles. Não posso prometer isso se achar que vocês estão em perigo. Noor desviou o olhar. Eu sei. Eles ficaram sentados em silêncio, com a chuva batendo nas janelas. Por que literatura? Perguntou Samuel por fim. Noor deu de ombros. Porque ninguém repara no que não está no programa da disciplina. Samuel deu um sorriso pequeno e triste. A partir de então, suas trocas de mensagens foram cautelosas. Sem reuniões privadas. Sem cadernos escondidos. Noor deixou as redações digitalmente, por meio de canais oficiais, usando uma conta de convidado aprovada por Dana depois que Samuel revelou tudo. Era mais lento, mais seguro, menos íntimo. Mas foi real. Noor escreveu sobre deslocamento, sobre a fome disfarçada de disciplina, sobre observar outros estudantes planejando futuros que pareciam ficção. Samuel respondeu com moderação, com honestidade, com limites. E algo inesperado aconteceu. Noor permaneceu na escola, matriculou-se corretamente, fez perguntas em voz alta. Os outros alunos ouviram. No final do ano, Dana passou novamente pelo quarto 214. Suas avaliações são sólidas, disse ela. Os alunos respondem positivamente a você. Samuel assentiu com a cabeça. Sempre foi assim. Dana hesitou. Pelo que vale, acho que você aprendeu. Samuel olhou para as carteiras vazias. Eu também, disse ele. No último dia de aula, Noor deixou uma redação final. Foi breve. Algumas pessoas não te salvam. Elas simplesmente não desaparecem quando você está se afogando. Samuel dobrou o papel cuidadosamente e o colocou em sua pasta. A porta do quarto 214 emperrou quando ele a fechou. Mas desta vez, abriu facilmente quando ele girou a maçaneta novamente.